Gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês, contar um pouco é um case, tá? De uma grande empresa de varejo que eu tive a oportunidade de implementar, né? Que é basicamente trabalhar com dados que a gente chama de CEP, né? De Complex Event Process, né? Ou seja, dados de eventos complexos, né? É, então, baseado em eventos, tá? E aí, como que a gente junta tudo isso, né? Opa, tem mais perguntas aqui no chat, né? Acabei de chegar, gostaria de fazer inscrição, queria fazer, Paty, coloca o link lá, coloca o link da LP aqui, o pessoal poder fazer Ela vai inscrição. colocar 8h15, Rafa, para o pessoal Boa, ficar boa. assistindo o teu trabalho. Fica tranquilo que eu estou lendo aqui, aí eu vou matando aqui para não te atrapalhar aí. Se for uma Perfeito, professora. pergunta mais técnica, algo para você, eu te escrevo aqui no chat para você não ficar preocupado. Tá bom, professora, obrigado, hein? Obrigada a você. Então, gente, estamos aqui, né? Vamos colocar aqui essa ali um pouquinho mais para cima. Então, vamos contar um pouquinho da FIA, tá? A FIA Business School, né, e o Lab Data é reconhecida internacionalmente, tem vários prêmios aqui, vários certificados, né, que reconhecem a FIA, tá? É fantástico. Eu sou suspeito para falar da FIA, tá, gente? Eu me identifiquei muito com a instituição, tanto como aluno, como professor, tá? E de fato, né, estudar na FIA fez uma grande diferença para mim, tá? Eu quero que a mesma experiência positiva que eu acabei tendo, eu torço para que vocês também possam viver essa mesma experiência positiva, tá? E quem que me ajudou a viver essa experiência positiva aqui, tá? Foi essa moça que está aqui na tela, tá? Essa moça aqui, ó, a professora Alessandra, que está aqui com a gente, né? Que ela está disponibilizando toda essa infraestrutura aqui para nós podermos estudar. Estudei lá, tá? No presencial, né? Antes da pandemia, depois também fiz o curso durante a pandemia. E detalhe, tá, gente? Não cai a qualidade. Foi fantástica a experiência, tá? Que eu tive ali na FIA, tanto no curso presencial como no curso à distância, tá? Exatamente a mesma qualidade, tá, gente? E aqui, nós temos aqui tanto a professora Alessandra, né, como o professor Canton, né, dispensam a apresentação eles, né, gente, dispensam a apresentação, eles são extremamente qualificados e nos coordenam lá, né, sempre permitindo que o curso sempre todos os cursos ficam sempre bem atualizados, tá? E esse moço que está falando aqui com vocês hoje, tá? Meu nome é Rafael Negrão, tá? Sou especialista em engenharia de dados e engenharia de software, tá? Sou um apaixonado aqui por soluções de dados e softwares, né? E tenho aqui mais ou menos, o professor Alessandro, eu tô ficando velho. Eu já percebi que eu tô ficando com a aerofólio aqui do lado, sabe? Né? Cabelinho branco, né? Tô com mais de 20 anos de experiência na área, né? E tanto em vários nichos de mercado, né? Tanto no mercado financeiro, serviços, educação, varejo, e aqui algumas várias empresas que eu tive a felicidade de participar em projetos em produção, tá? Então, desde a área de serviços, que tem algumas aqui na área de serviços, a Via Varejo, que foi é, eu sou suspeito para falar da Via, tá, gente? Eu gostei bastante de trabalhar na Via. Passei pela Serasa, pelo Bank Boston, implantando Internet Bank lá na Venezuela, na África, passei pela área de educação aqui na Pearson, então vários lugares legais que permitiu ser o que eu sou hoje, né? Que eu acabei aqui tendo como experiência. Aqui está o meu link, tá? Do meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, por favor, podem me adicionar, que eu vou aceitar lá com vocês com prazer, e a gente poder trocar experiência juntos aí, tá bom? Qual que vai ser a nossa pauta de hoje? Eu vou contar para vocês qual que é o produto de dados que vamos estar trabalhando, qual que era o contexto do problema que a gente precisava resolver, qual que era o objeto de desejo da área de negócio, né? Vou falar um pouco de arquitetura de solução e engenharia, tá? Eu coloquei no mesmo capítulo, né? Porque vocês vão perceber, né? E essa experiência e essa entrega de valor que eu quero fazer com vocês aqui, tá? Permitir
que o produto ele é um produto vivo. Vocês, quem vive projeto sabe, né, que nem sempre aquilo que a gente planeja lá no começo, né, vai daquele jeito até o final, tá bom? Então, sempre existe algumas mudanças, né? Como é que foi um pouco da parte de monitoramento e as perguntas, embora eu coloquei um tópico só de perguntas, gente, as perguntas podem acontecer em tempo de voo, tá? Então, vocês podem colocar aqui no chat as perguntas conforme vocês forem tendo dúvidas, tá? Que fica bem legal a participação. Só não reparem que às vezes eu posso voltar um pouquinho por causa da latência da transmissão. Óbvio, tem mais gente que colocou aqui, falou que é da consultor da área de TI da Vivo, né? Ó, se tem algum problema da minha internet é porque é Vivo, tá, gente? Né? Tô brincando, né? Boa. Então, antes de começar aqui a apresentação, eu queria fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que a gente não faz projeto sozinho, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui com vocês, tá? Que a gente acaba fazendo projeto. Quem faz o projeto são as pessoas. A gente pode até desenhar, criar a arquitetura de solução que nós vamos trabalhar. Eventualmente, a gente vai pôr a mão em código e tal, né? Mas a gente não faz sozinho, né? Quando o projeto é um projeto grande, né, você vai precisar de pessoas, né? Então, eu quero fazer meu agradecimento ao Daniel Castro, o Alessandro Henrique, Gustavo Jordão, Henrique Prates, o Hermes, Matheus Antunes, o Deiner, não, o Deiner ele é um monstro sagrado do SQL, gente. Esse moço aqui é todo diferentão no SQL. Ele fazia, sabe, aqueles pulo mortal triplo carpado lá com SQL, e o Patrick Nakazone é outra pessoa espetacular. Então, todas essas pessoas aqui fizeram toda a diferença para poder conseguirmos entregar aqui, né, o projeto que a gente precisava, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, tá? Tem alguns detalhes que são estratégicos, né, que eu não vou comentar aqui no projeto. Então, eu vou focar mais na disciplina de tanto de arquitetura de solução em dados, como na disciplina de engenharia de dados aqui, contar um pouco para vocês aqui. Conforme eu não vou poder mostrar telas para vocês, porque isso acaba sendo uma questão um pouco mais estratégica aqui do produto, tá? Então, não seria, eu não poderia fazer isso aqui com vocês, tá? Deixa eu ver se eu comentar aqui o chat. Boa, né? Emerson, você está interessado em entrar na área? Cara, em primeiro lugar, eu sou suspeito para falar. É uma área muito legal, tá? Você quer começar o quê? Ó, nós temos algumas coisas que são bem legais na FIA que a gente tem a oportunidade de aprender, tá? Todos os capítulos a gente acaba tendo contato no curso, tá? Tanto o capítulo de engenharia de dados, o capítulo de ciência de dados, e é gostoso, né? Porque você acaba enxergando a jornada de dados de fio a pavio, né? Desde o momento quando a gente vai lá capturar, fazer a captura do dado, né? E os processos de transformação, né? Toda a lógica lá de armazenamento, mas tem um momento que você vai disponibilizar o dado. Então todo esse papel de captura, armazenamento, processamento do dado acaba sendo o papel, assim, do engenheiro, né? De poder organizar toda essa infraestrutura, tanto quando você vai trabalhar por lotes, né? O batches, ou como a parte de near real time, que é o caso de uso que a gente vai falar aqui, né? E nós temos a parte de ciência de dados, que vai já pegar todos esses dados que já foram tratados lá pelo engenheiro, teve um processo de qualidade de dados ali dentro e começa a gerar insights no mundo de ciência de dados, né? Criar os modelos preditivos, fazer todas as análises que são necessárias no mundo de ciência de dados e é ensinado isso com profundidade no curso, tá, gente? A parte estatística, aprendi muito de estatística, isso foi, de fato, fez muita diferença para mim, tá? Não vou falar que foi fácil, porque a FIA leva muito a sério a questão de curso, tá, né, professora Alessandra, né? A FIA leva muito a sério, então, para ensinar, ela vai ensinar direito o negócio, entendeu? Desde estatística, a parte de engenharia, ciência de dados, ensina direito, tá? Bem legal, né? Poderia nos dizer qual a trilha que a pessoa quer entrar nessa área? Assim, na FIA temos alguns cursos que depois no final aqui a gente vai contar um pouquinho mais para vocês, tá? Então tem alguns cursos que puxa mais para o lado de engenharia, mas sem perder o lado analytics, né?
tem aquele curso de Big Data, né? E tem o curso de Analytic Data Science ou de Data Mining, né? Que acaba entrando mais para a área de ciência de dados, data viz e assim por diante, tá? Então, depende do curso e o seu perfil, né? Você tem que saber, ter uma noção, assim, onde que você quer se encaixar um pouquinho mais, entendeu, David? Tá? Boa, gente. Então, essa galera que fez a diferença aqui para poder ajudar a entregar as coisas, o professor Daniel Castro, eu já enxerguei aqui no site, né? O professor, se quiser entrar no link do Zoom aí, só mandar o link para ele aí, que ele já vem aqui contar um pouquinho para nós aqui das coisas também, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, do produto de dados, né? E aí, por que eu quis colocar isso para vocês, tá? Quando vocês vão falar, né, de engenharia, né? E é muito normal que isso às vezes acontece, né? Porque você tem engenheiro de dados, cientista de dados, business analytics, analytics engineer, né? Que vai trabalhar lá com dados, business analytics, o cara lá que vai estar entendendo também do dado e tá fazendo a parte de data viz e tal, né? E tem a área de negócio que quer saber o que está acontecendo, né? Como que você vai poder ter a oportunidade de ter valor, de fazer a extração do valor, né? Ó, Patrick Nakazone, acabei de ver um boa noite seu aqui. Boa noite, Patrick Nakazone, que saudade, um dos monstros sagrados aqui que nos ajuda na construção aqui desse caso de uso, né? Então, tem a área de negócio que acaba tendo algumas necessidades, né? Você acaba nascendo alguns produtos de dados. E nós, em dados, muitas das vezes, nós somos meio, nós não somos fim, né? Então, a gente tem que saber entender em que contexto que nós estamos aqui. Nossa, Rafael Nascimento, você também está aqui com a gente, seja bem-vindo, boa noite, né? E aí, o que acaba tendo aqui? Nós tínhamos uma posição de venda, né, que era objeto de desejo da área de negócio, né, segmentado por algumas categorias que nós vamos colocar aqui, algumas classificações por hora, categoria, bandeira, canal, né, enxergar como é que está a performance de venda, as margens das vendas e interação com os dados. Então, esses eram requisitos que nós tínhamos para poder trabalhar. Existia um produto, né, e esse produto, né, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, ele era feito por e-mail, né, e tinha alguns problemas que começou a nascer conforme... imagina o seguinte, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, como às vezes o comportamento do varejo acaba tendo, tá? Eu lembro muito bem que quando eu estava na Via, nós tínhamos um momento, né, antes da pandemia e o pós-pandemia, né, e foi muito engraçado, né, que conforme entrou lá a pandemia, é, tá certo que teve algumas outras coisas que nasceram, que foram produtos de dados também que nasceram, né? O Daniel Castro vai me lembrar lá, o Patrick na Casone lá, me chama no Zap, né? Foi uns cases, assim, espetaculares, com as lojas fechadas e todos os vendedores trabalhando, tá, gente? Virou case do Facebook, né? Depois a gente pôde trazer o professor Alessandro, esse pessoal, para contar um pouquinho lá no Me Chame no Zap, né? Que foi um case internacional lá com o Facebook, foi bem legal, né? Mas falando de flash de vendas, né? Que era a nossa situação que a gente estava vivendo. Depois que entrou a pandemia, né, graças a Deus, as vendas não caíram, né, pelo contrário, as vendas subiram, né, e toda a parte de vendas, mas quando a gente fala da parte online, então era como se a gente estivesse vivendo uma Black Friday quase que todo dia. Simples assim, tá, gente? Então foi uma coisa bem interessante que a gente viveu no mundo online. Então, quando a gente fala de volume de dados, nós falamos isso, né? Aumentou bastante o volume de vendas, né? Uma outra coisa também que a gente acabou tendo como desafio, né? Foi a questão de a própria evolução do produto, né? E as tecnologias que estavam sendo trabalhadas dentro do produto, então, que acaba tendo como que se fosse um efeito cascata, né? Ou seja, as tecnologias vão parando não vão evoluindo num determinado momento em função da necessidade de negócio. Então, como por exemplo, como que, aí depois eu vou entrar um pouco mais em detalhes, alguns slides um pouco mais para frente, né? Como que eu vou conectar uma parte do negócio que está lá no mainframe dentro de um pipeline de dados? Como que a gente vai fazer isso? Né? E eu vou contar para vocês que nós fizemos, tá? Isso ficou bem legal, né? Mas ao mesmo tempo, né? A gente estava no ambiente on-premise no começo, né? E a evolução da tecnologia dentro do ambiente on-premise, quem não conhece ambiente on-premise, imagina o seguinte, tá? Você tem um ambiente na nuvem,
né? E vocês acabam tendo aqui o que a gente chama de ambiente on-premise, ou seja, dentro lá da empresa, né? Ou em outras palavras também, é como se você tivesse o seu próprio CPD, vamos falar bem da forma um pouco mais antiga, né? O seu próprio CPD. E às vezes, legal, meu CPD, eu preciso tirar daqui. E aí eles vão lá e colocam isso dentro de um data center, mas ainda acaba sendo um ambiente onde que a própria empresa tem que fazer a administração daquele ambiente, seja contratação de máquinas, instalação de sistema operacional, backups dos computadores, configuração de rede, né? E toda uma série de coisas que no ambiente on-premise, que é natural do ambiente on-premise, né? E às vezes não é tão simples você fazer uma migração de versão de um produto, né? Envolve compra de licença, então tem várias outras coisas que acontecem dentro desse universo que faz com que a tecnologia fique obsoleta e até mesmo a questão de hardware, né? O que é bom hoje, né? Quem são os mais antigos, né? Que vai estar aqui comigo, né? Só não podem contar a idade aqui, né? Não pode contar a idade. Mas lembrar que quando você compra uma máquina boa hoje, daqui 3, 4, 5 anos é porcaria depois. Simples, né? E às vezes não é tão fácil crescer a infraestrutura, né? Então, e aí, quando a gente fala de divergência dos números, né, a regra de negócio ela muda muito, né? Principalmente no mundo fiscal. No mundo fiscal, eu vi que tem pessoas aqui da área financeira que acabou colocando aqui, né? Me conta para nós, a área fiscal muda ou não muda, né? Se quiser colocar aqui no chat, pode pôr aqui, tá? Né? E a questão própria de monitoramento, né? E aí, objeto de desejo da área de negócio. Eu quero ter um número único. Simples assim. Então, ou seja, por quê? Porque quando você vai falar da área fiscal, principalmente uma empresa gigante que é a Via, né, a capilaridade é nacional. Capilaridade nacional significa que a questão de impostos ela vai variar em função do estado que ela está, né? E o outro ponto também que é importante, a área de negócio acabava recebendo o dado, eles tinham o dado, né? Mas no formato de e-mail. Então, imagine que eles recebiam um relatório, né, com as posições de vendas que tinha ali dentro no e-mail, mas eu não tinha uma interação. A cada X tempo, a cada 1 hora recebia lá um relatório, né? E quando a gente fala assim, em quase tempo real, né? O desejo da área de negócio é que fosse a área de negócio o ápice, né? Que acontecesse a venda aqui e em segundos estivesse do outro lado. Não, mas não, você tem um tempo de logística do dado, né? Para você fazer, tratar ele, né? E depois conseguir consolidar ele na outra ponta, né? E poder acessar isso de qualquer lugar, né? Então, imagine que estou dentro da empresa, quero acessar, estou no meu celular, eu quero acessar, né? Estou viajando, né, em algum outro lugar, eu quero acessar, eu quero ter uma flexibilidade de dispositivos, eu quero ter meu iPad, meu computador, meu celular e poder acessar esse dado, né? Então, esses são alguns dos objetivos que foram colocados para nós lá no começo, né, como meta, para poder estar contando para a gente fazer como entregável para a área de negócio, né? E vamos olhar aqui, eu vou começar a contar para vocês aqui, que foi um pouco de arquitetura, né, de solução e engenharia, né? Foi o que eu chamei desse tópico, né? Então, vamos entender um pouquinho aonde nós estávamos, né? Nós tínhamos aqui um ambiente do site, aqui do nosso lado esquerdo, né, com os seus bancos de dados, aqui um grande cluster SQL Server que estava ali rodando, o Integration Services da Microsoft, que acabava fazendo uma puxada de dados em cima desse ambiente, né, e movimentando esse dado para um DW, ops, voltou aqui, né, voltando, colocando esse dado aqui dentro desse carinha, deixa eu só mudar aqui, colocar a canetinha aqui, cadê o ponteiro? Deixa eu ver. Troquei de máquina. Isso. Vou ter que fazer um curso de PPT, professora Alessandra, que eu troquei de máquina, mudou um pouco os botões de lugar. Queria colocar aqui a canetinha. Está tudo ótimo, estamos prestando atenção. Tá dando para ver, gente, o meu mouse aqui assim? Sim, sim, sim. Sim, sim. Ah, tá, estava preocupado. Então, assim, nós estamos aqui fazendo uma puxada de dados a cada X tempo, moendo esses dados aqui dentro de um DW e disponibilizando a cada 1 hora, né, a posição de vendas para os executivos dentro da empresa e a outras pessoas que são interessadas em receber esse dado, tá? Esse era o nosso ambiente as is, né?
E aí, uma vez que a gente entendeu aonde que nós estávamos, né, vamos pensar em agora pensando em requisitos, né, mas quando a gente fala de requisitos, pensando em tecnologia, né, para a gente pensar em resolvendo aquelas dores que estavam lá no começo, né. Então, primeiro ponto, né, a gente tem que entregar uma solução, né, onde que o volume de dados não é um problema. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai ter que começar a colocar assim, pensando assim como premissas dentro do nosso projeto, né. Entregar os dados em quase tempo real. Aqui houve várias conversas, né, com a área de negócio, né, para poder explicar para a área de negócio que a gente não vai falar de dados em real time, a gente vai falar de dados em near real time, ou seja, quase em tempo real, né, porque existe toda uma logística para poder tirar o dado de um determinado lugar, fazer um conjunto de alguns vários de enriquecimentos sobre esse dado, né, que depois, por sua vez, entregar esse dado para algum lugar para poder ser consumido. Então, esse tempo não é assim no estalar de dedos, né? Então, existe o poder computacional, existe rede, existe toda uma série de variáveis que a gente coloca ali dentro que deixa muito difícil falar, né? Quando a gente vai falar de near real time, né? De dados em tempo real. Melhor falar, vamos trabalhar com dado em quase tempo real. Ser seguro, não podemos entregar uma solução sem pensar em segurança, é requisito, né? Premissa, né? Premissa. Agora, os pontos que eu vou falar aqui agora, né? Que eu percebo que no nosso chat nós temos vários executivos aqui, né? Executivos, né? Facilitar a contratação, tá? Por quê? Porque com o passar do tempo, né, vocês vão perceber, né, que para quem já está na área de dados ou na área de tecnologia ou as pessoas que querem entrar, é muito normal a gente falar o que é bom hoje é porcaria amanhã. Então a tecnologia anda, gente, tá? A tecnologia anda. Então, e quando você quer contratar, a gente tem que estar sempre pensando em como que eu vou deixar meus produtos trabalhando não na crista da onda com as últimas versões de tecnologia, senão a nossa sustentação ela vai ficar muito cara, né? Mas por quê? Porque quando tudo que é muito novo, às vezes tem muitos bugs, mas deixar mais perto da crista da onda, né? Analista de testes, o Mauro aqui, boa analista. Testes é importante. Ele é o moço que vai garantir a qualidade para nós ali no final, né? E aí, facilitar a contratação. Por quê? Porque a molecada nova que está saindo da faculdade não quer trabalhar com coisas um pouco mais antigas, eles querem trabalhar geralmente eles querem trabalhar com as tecnologias mais novas. E, consequentemente, facilitar a manutenção. Simples assim, né? Por quê? Porque conforme você vai ter pessoas que trabalham com um volume bom de pessoas que trabalham com a tecnologia, a tendência de você ter, facilitar a própria evolução do produto, né? E monitorar a saúde da aplicação, isso não podemos abrir mão. Então, são coisas que a gente colocou assim como, de forma bem rígida para nós, né? Que nós temos que entregar uma solução que permita a gente ter todas essas coisas na nossa mão. Simples assim, tá? E depois eu vou até contar no finalzinho aqui na parte de monitoramento, foi uma das coisas que nos chamou bastante atenção, tá? Depois que nós entregamos o produto, foi uma coisa que nós não esperávamos que a gente iria ter, tá? E aí, juntamos várias pessoas na sala, vários engenheiros, várias pessoas que inclusive estavam no chat, naquele slide de agradecimentos, e começamos a desenhar. Assim, olha, o que a gente quer de solução? O que a gente imagina como solução para nós, né? Para poder estar fazendo toda essa entrega de dados, tá? Então, vamos pensar para os engenheiros, analistas de dados que tem aqui na tela. Então, quando a gente fala de CEP, de Complex Event Process, quando você recebe um evento, né, um evento de dados, né, é muito normal esse evento de dados, ele não está, ele só está com uma parte dos seus dados, ele não está com a totalidade dos dados. Então, o que a gente acabou colocando aqui, né? O que a gente consegue fazer, deixar dados pré-processados, para que a gente só vá lá e pega eles. Então, esse é o primeiro ponto de quando a gente trabalha, né, com Complex Event Process, né? Tudo que a gente consegue já adiantar, tendo dados pré-processados, para que a gente simplesmente vá lá e pegue ele, tá? Então, temos dados que vêm da área de negócio, né? Por isso que eu coloquei aqui o bom e velho Excel, né? Quem já não colocou uma planilha no Excel e colocou alguns dados lá? Então, a área de negócio vai respirar Excel. Você não vai ter tempo, por exemplo, de fazer uma telinha toda bonitinha. Então, eu tenho aqui minhas metas de vendas, eu quero fazer não sei o que e tal. Então, beleza, manja de Excel? Manjo demais, né? Então, eles vão lá e vão colocar
o que é a visão deles de metas tal, para que eles respiram o negócio, né? E eles vão colocar isso no Excel. Então onde que vocês põem? Eles colocaram lá, bonitão, lá dentro do OneDrive, né? E aí, vamos falar de nuvem, já vamos começar a aproveitar a nuvem em nosso favor, né? Então, uns meninos fizeram uma aplicação Logic Apps que ficava escutando o que acontecia lá dentro do OneDrive, startava lá o Data Factory, que é um orquestrador de processos da Microsoft, né? E chegava um processo lá, Databricks, né? E esse Logic ele fazia duas coisas. Ele chamava o Data Factory, falta um, né? Esse Logic Apps, o que ele fazia? Ele pegava o arquivo que estava aqui dentro do OneDrive, né? Tanto chamava o Data Factory como colocava o arquivo lá dentro do Lake, né? E esse processo do Data Factory moía esse dado dali para frente, tá? E por sua vez, né, jogava os dados dentro do SQL, dentro do próprio Data Lake, dentro do Cosmos, com dados que são pré-processados. E aí, o que acontecia? O que a gente desenhou na primeira versão que nós colocamos aqui? Vai ser, legal, né? Então, quando a gente pegar tabela a tabela do que acontece de vendas, gente, não estou falando de poucas tabelas, estou falando de umas 10 a 15 tabelas por baixo, tá? Né? Ou seja, mas, Negrão, quando acontece uma venda lá no site, mexe nesses tanto de tabela mexe. Entendeu? Então, cada sistema tem sua lógica. Então, nesse sistema que a gente trabalha, tem um grande volume de tabelas, e todas elas são movimentadas quando é colocada uma venda lá dentro. Aí, a gente olhou para a questão do tempo, né? E aí, gente, né? A gente pensando quando a gente trabalha com Complex Event Process, né? É muito normal, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de trabalho, é que imagine que você tem uma linha que representa, né? O cabeçalho do pedido, por exemplo, né? E outra tabela que representa os seus itens. Ninguém garante, né? Que tudo vai chegar ao mesmo tempo. Então, às vezes é muito normal chegar primeiro o item e depois chegar o cabeçalho. Então, você tem que juntar todos esses dados num lugar, né? Eles vão chegar todos em tempos diferentes, né? Para que depois, por sua vez, a gente crie um processo que junta tudo isso, né? Para poder ficar aquele dado coisa bonitão. Por quê? Quando a gente trabalha, e é uma das realidades da Via, né? Você tem um sistema de vendas lá. O sistema de vendas não estava, pelo menos na época, tá? Eles não estava totalmente modernizado, né? Ele é um monolito, né, de dados, né? É um monolito de sistema. Então, colocar eventos, extrair eventos desse sistema era, de fato, uma questão desafiadora. Então, por isso que a gente acabou produzindo, enxergando os eventos, tirando da onde? Do banco de dados. Né? Então, conforme ia acontecendo a inserção de dados numa tabela, pegava esse evento da tabela e colocava ele dentro de um barramento de string e depois movimentava esse dado para Azure para que a gente pudesse juntar tudo isso. Aí, gente, coisas que são legais, que a gente tem que... quem trabalha comigo sabe que tem horas que nós precisamos exercitar, né? 2 ouvidos e uma boca. Vamos escutar, né? Aí o meu chefe na época falou assim, olha, Negrão, cara, por que vamos escutar o pessoal que é DBA para ver se eles têm alguma sugestão de como a gente consegue fazer isso para poder deixar menos complexo? Gente, eu sou um babacódico, eu queria programar logo, né? Eu falei assim, não, tá bom, vamos escutar, né? E eles acabaram dando uma sugestão aqui para nós de nós mexermos nessa região. E aí chega um primeiro trick para você trabalhar com essa parte de tratamento de eventos complexos. Isso é possível no SQL Server, tá? Então, esse trick é bem peculiar do SQL Server. Por quê? Porque você pode fazer, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, tá, gente? Lá na frente eu vou explicar porque é ruim, tá? Quando você vai trabalhar com um CEP dentro dessa estrutura, né? O SQL Server, ele basicamente ele trabalha com procedures por trás, diferente dos outros bancos, né? Então, você vai trabalhar, e aqui, só para quem quiser pesquisar, né? Aqui nós vamos, esse habilita aqui o Change Data Capture, tá, gente? Ou seja, que a gente comumente chama de CDC, tá, gente? Para poder conseguir expor esses eventos, aqui é uma das ferramentas que a gente utiliza para poder extrair esses eventos e jogar aqui dentro do Kafka. Mas, imaginem vocês juntarem 15 a 20 tabelas assincronamente num único lugar. Não é simples.
acaba sendo complexo, né? E regras de negócio que tem em torno disso para poder falar que juntando tudo isso, isso fica coeso para você poder trabalhar. E aí, por sua vez, veio a sugestão, gente, vamos pensar em deixar a solução mais simples, né? São muitas tabelas e pouco tempo para poder fazer o trabalho, né? E aí eu fiz questão de colocar essa frase, escuta o time, todas as direções, né? E isso quando eu falo, eu estava na época, como eu estava na posição de tech lead, na época quando eu fiz esse projeto, e meu coordenador na época, cara, então seja, escuta quem está em cima, às vezes ele não está mais pondo a mão em código na época, né? Mas tem muita experiência, tem muita quilometragem, vamos escutar. Escuta para cima, escuta o fornecedor, escuta o time, né? Porque, no final das contas, né, vai ter, é a soma das ideias que faz o projeto, o prosperar do projeto. Então, essa é a ideia. E aí foi dada uma ideia, onde que nós começamos a escutar uma tabela. E dali a gente fez uma procedure para poder juntar todos os eventos complexos do SQL Server e jogar dentro do Kafka. No caso, a gente já jogou direto dentro do Event Hub, que a gente acabou deixando um pouco mais simples. Você viu a quantidade, a gente começou a eliminar algumas caixinhas, né? A gente deu um X aqui, eliminou esse cara, eliminou o Wi-Fi, eliminou o Kafka, né? Eliminou o Debian, numa mexida só. Então, ou seja, pensamos, deixamos a solução mais simples, né? E aí, quando a gente passou a deixar a solução mais simples, foi assim, legal. Então, agora nós já estamos prontos para desenvolver. Aí, o que nós fizemos, né? Acabamos, né, de deixar a solução mais simples, né? Fizemos vários processos de enriquecimento, começamos a adiantar o desenvolvimento, né? E aí a gente colocou um bloco de dados aqui dentro para os times poderem trabalhar de forma paralela. Então, tinham pessoas que estavam trabalhando nessa parte de cima, tinha algumas pessoas que estavam trabalhando nesse bloco e tinham pessoas que estavam trabalhando nesse bloco daqui, né? E aí você acaba deixando o time em paralelo poder trabalhar, né? E aí a Microsoft falou assim, olha, o Negrão, por que vocês não trabalham com um negócio chamado aqui Stream Analytics? E na época, né, falei assim, tá bom, né? Aí colocamos duas pessoas sêniores, especialistas, para poderem trabalhar, estudarem a tecnologia e poderem trabalhar. Tem um termo que o pessoal usa que trabalha aqui dentro do Stream Analytics, eu acho que era Common Tables, né? Que tem você acaba trabalhando com SQL de uma forma diferente, né? E é bem legal que eles acabam colocando aqui dentro. E eles começaram a trabalhar. E aí, gente, né? Nesse começar a trabalhar, né? Graças a Deus a gente tinha colocado, a gente estava com um pouco de tempo para poder fazer esse projeto. O que vocês poderiam imaginar de dar errado nessa caixinha? Deu. Simples assim, tá? Né? Então foi uma coisa bem complicada que a gente acabou vivendo quando a gente estava trabalhando dentro desse carinha. Por quê? Porque a gente começou a ter vários problemas, tá? Primeiro, né? O dado tinha que estar totalmente... imagine que quando você vai conectar essa caixinha com o Power BI, então tem um dos meninos aqui, né? Quando a gente vai conectar a caixinha do Stream Analytics com o Power BI, né? O Power BI ele vai receber um bloco de dados, né? E aí, conforme ele vai receber esse bloco de dados, ele não permite, por exemplo, você poder fazer join com outra tabela de algum outro lugar. Então, isso aqui tem que estar perfeito, né? E, gente, a gente sabe que, às vezes, falta alguma coisa quando a gente vai chegar com o dado lá na ponta. Não, é muito difícil a gente estar totalmente perfeito ali, né? E demorou um mês e pouco e aqui não saía. Por quê? Porque ele não conseguia moer os dados. Ele não conseguia juntar os dados da forma como a gente precisava e dava uma série de problemas. Então, a gente começou a mexer dentro dessa caixinha. Então, a gente aprendeu algumas coisas nessa fase, né? Nem tudo sai como foi planejado, né? Então, quando a gente começou a mexer aqui dentro dessa caixinha. Maturidade de tecnologia. Então, a gente percebia que, para este caso de uso que a gente estava trazendo, não estou falando que o Stream Analytics não é maduro, tá, gente, né? Mas para essa tecnologia que nós estamos trabalhando, né, que é para este caso de uso, não estava legal. Não estava no nível de maturidade que a gente precisava, né? E uma outra coisa também que é importante, né? Permitir, né, que o time possa errar,
né? Então, eu errei, nós erramos, todos ali assumiram a responsabilidade, né, de quando a gente fez esse primeiro desenho de arquitetura, né? Ainda bem que a gente tinha colocado gordurinha no projeto ali para poder estar tratando com as coisas, né? Então, a gente teve que refatorar de novo a solução. Refatorar de novo, assim, gente, mas está quase pronto esse negócio, não, travado aqui dentro, a gente vai lá e foi mexendo nas caixinhas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o básico? Vamos fazer o básico bem feito, que a gente sabe que está mais na nossa mão, né? A gente trocou essa caixinha do Stream Analytics e colocamos aqui uma versão 3, né, desse desenho, onde que a gente acabou adicionando aqui o Databricks, mas trabalhando com a figura de stream, né? Aí eu falei assim, legal. Pô, agora ficou diferentão esse negócio, né? E aí a gente começou a já começar a mostrar os dados em tela, né? Então a gente acabou colocando aqui um SQL Server, né? Na outra ponta, né? Onde que aqui tem um pulo do gato bem interessante, tá, gente? É muito interessante a gente pensar, né? Ter uma estrutura, né? De escrita e uma outra estrutura de leitura, tá? Então isso é importante por causa do Power BI, né? Para até mesmo para não impactar, porque conforme você vai ter uma bartelada de dados, você vai chegar e vai escrever aqui nessa ponta, né? O banco de dados relacional ele tem uma certa dificuldade, né, em ler, entregar o dado, né, para consulta, né, como também para poder permitir escrita, né? Então, um dos dois vai ser penalizado no meio desse processo, né? Então, o que estava sendo penalizado é na leitura. Então, é ideal, né, quando se constrói esse tipo de estrutura, você ter pelo menos duas instâncias, tá? Uma instância para escrita e uma instância para leitura. Então, a gente estruturou isso por trás, tá bom? Né? Aí eu falei assim, legal. Mas o que a gente descobriu no meio desse processo, né? A gente foi lá, pedimos para, começamos a fazer uma homologação disso, né? A gente começava a perceber que, por algum motivo, não estavam vindo todas as vendas. Mas como assim não está vindo todas as vendas? Verdade, gente, não estavam vindo todas as vendas. Mas, gente, eu estou lendo o CDC. Não dá para não acontecer isso. E aí, o que a gente descobriu? Quando a gente habilitou aqui dentro do SQL Server, né, esse processo de estar enxergando os eventos que acontecem lá dentro do banco de dados, existiam vendas que aconteciam, né, no formato de B2B, e era aquelas vendas em lotes que acontece, né? Então você abre uma transação, faz um monte de coisa, não sei o que e tal, depois você despeja o dado, né? E como a gente estava lendo o dado aqui em near real time, então imagine que a gente leu a transação do B2B, que estava acontecendo lá das vendas, estavam lá abertas acontecendo, tal, né? E depois, por sua vez, quando ele fechava o commit, meu offset de leitura já tinha passado. Então, por sua vez, eu não conseguia pegar aquelas vendas que tinham acontecido. Então, o que a gente teve que fazer? Primeiro, a gente chegou para a área de negócio e falou assim, olha, como vocês querem apenas a direção do que estão acontecendo as vendas, né? Por que a gente não deixa assim da forma como está? Mano, não virou, né? Então, a área de negócio, não, quero perfeito o número, né? Não adianta a gente chegar, muitas vezes não adianta a gente chegar com livro de baixo para a área de negócio que não vai entender, né? Não vão conseguir. Eles querem o número que é na ponta do lápis o número, né? E aí, eu falei assim, tá, beleza, então vamos mexer aqui dentro desse cara, né? E a gente vai fazer um overhead aqui de leitura, tá? Gente, nesse momento aqui eu vou falar alguns termos que são um pouquinho mais técnicos para poder tentar explicar aqui para vocês, tá? E aí eu coloquei aqui um tópico para a gente poder ter, que eu acabei comentando aqui com vocês, tá? Então, primeiro, nem sempre a área de negócio não vai aceitar que eu está no livro, eles vão querer um número perfeito na mão deles, né? Vamos ver. Não temos profissionais para todas as vagas. Agradeço. A professora Alessandra está respondendo no chat, né? E aí, um outro detalhe também que é importante, né? Legal. Qual que foi a primeira solução que veio na nossa cabeça? Falei assim, Negrão, vamos fazer o seguinte. Em vez de a gente deixar o offset de leitura lá do banco, né? Ou seja, estou no minuto, que horas são agora? São 8 horas e 14 minutos, né? Em vez de deixar aqui a hora 14, né? A gente está lendo conforme estão caindo as vendas, vamos empurrar o offset de leitura e vamos ler sempre com alguns minutos para trás. Vamos ler com alguns minutos para trás e andar um pouco mais atrasado, né? Melhorou,
mas ainda não resolveu. Então, a gente começou a mexer, né, e fazer uma leitura de alguns minutos para trás. Por quê? Porque o SQL Server, por algum motivo de banco de dados, aí tem que colocar lá o DBA lá e o pessoal da área de produtos, né, explicarem para nós por que as vendas caíam tão atrasadas dentro do banco, né? E a gente voltou ao offset quase 10 minutos para trás. Ou seja, a gente estava mostrando a posição de vendas em near real time e a gente tinha que fazer uma leitura de quase 10 minutos para trás das vendas para poder pegar aquelas vendas retardatárias que estavam acontecendo dentro do banco, né? Para poder dar um número na ponta do lápis. E tivemos um baita de um problema na mão. Por quê? Porque eu não posso escrever dados repetidos aqui dentro dessa camada, né? Aí é um termo técnico, né? Ou seja, ele não é idempotente na escrita, né? Que é uma palavra chique, né? De arquitetura. O pessoal de arquitetura gosta de usar essas palavras difíceis, entendeu, né? Então, aqui, nesse momento, ele aqui não era idempotente na escrita, né? Então, por sua vez, ou seja, se eu escrever o mesmo dado 2 vezes numa determinada fonte, né? Então, dar um exemplo aqui para vocês, né? Então, faz de conta que eu quero escrever um arquivo dentro de um determinado diretório. Então, se eu chamar o mesmo processo para escrever esse arquivo, o que ele vai fazer? Ele tem que sobrescrever o arquivo anterior para poder permitir que tenha um arquivo só. Isso não acontecia aqui dentro dessa estrutura que nós estávamos trabalhando, né? Então, se você vai escrever 2 vezes, vai ter dado repetido. Então, a gente teve que garantir a idempotência da escrita, né? Então, isso deu um certo trabalho para nós. Tivemos que mexer novamente, né? Para permitir poder entregar esses dados, né? Em quase tempo real. E aí, por sua vez, nós acrescentamos aqui dentro dessa infraestrutura o Redis, que é um outro banco de dados no SQL aqui dentro desse projeto, né? E aí, por sua vez, né, acabou permitindo para nós algumas coisas que foram super legais, né? Ou seja, permitiu que a gente fazia um cache de escrita aqui dentro do Redis, ou seja, de forma bem simples, tá, gente? Né? Ops, né? De forma bem simples, né? Conforme, quando a gente terminava de fazer a escrita aqui dentro dessa camada, eu repetia a chave aqui dentro somente para poder estar fazendo esse controle. Então, eu garantia a idempotência da escrita, né? Então, e aí como é que funcionava o fluxo de fio a pavio nessa versão 4? A gente capturava o dado de venda aqui dentro já bem mais construído, esse dado, né? Ia lá dentro do mainframe para poder estar fazendo o cálculo de benefício fiscal e custos, né? Íamos num outro componente tributário que estava hospedado lá dentro do OpenShift. Todo esse dado, esse processo de enriquecimento, né? Usávamos outros dados aqui dentro, né? De poder estar fazendo a leitura, né? De enriquecimento. Você lembra daqueles dados pré-processados que nós contamos aqui para vocês, né? Enriquecíamos deixávamos dados guardados que estavam aqui dentro do Cosmos através de Azure Functions que estavam aqui. E todo o meu dado coeso, tudo bonitão, né? Deixávamos ele escrito aqui dentro da camada aqui dentro do Event Hub. Utilizamos o Databricks, né? Para poder estar juntando esses dados, né? E aí ficou um dado super interessante, né? Porque todo mundo queria ter esse dado, né? Então, por sua vez, a gente fazia um Y na escrita, né? Então, pegávamos o dado detalhado e deixávamos lá dentro do Data Lake, né? E o dado agregado, né? Com as vendas, né? Que nem aquelas categorias que vocês viram ali dentro, né? A gente gravávamos aqui dentro desse SQL Server que, por sua vez, chegava ali dentro do Power BI, né? E aí, gente, o pessoal começou a ter esse dado, ou seja, pensando naqueles requisitos de negócio que a gente colocou lá no começo, né? Não só por e-mail, mas começava a fazer uma interação com aquele dado, né? Que o Power BI ele permite. Então, conforme você vai clicando no dash aqui na ponta, ele já faz a filtragem do lado, então é espetacular o produto, tá? E aí, por sua vez, conseguimos, né? Entregar o dado para a área de negócio, né? Aí o Patrick lembra, né? Quando a gente estava terminando, né? Professora Alessandra, era mais ou menos 10h30 a 11 horas e a Black Friday ia começar. Eu e o Patrick estava terminando de colocar a última versão em produção, né? E já tá uns 3 ou 4 anos rodando esse produto, já uns 3 anos pelo menos, né? Esse produto já rodando na Black Friday, a gente estava colocando a primeira versão em produção para o pessoal poder utilizar. Mais ou menos umas 11 horas da noite, a gente estava fechando as últimas regras de negócio que o pessoal tinha entregado para nós lá. Foi espetacular, né? De adrenalina na veia, né?
né, de a gente colocar assim, né, não façam isso com a gente, né? E dali, Rafa, olê, olê, Né? Né? olê, e Dani Castro, e Dani Castro. Pessoal, ninguém combinou que era ser fácil, né? Big Data É, não é Big Mac, mas no final tudo dá certo. boa, professora Alessandra, né? E aí, né, o que que acabou acontecendo, tá, gente? Isso foi um dos pontos que eu queria trazer para vocês. A gente colocou lá todo o monitoramento, aqui eu coloquei algumas telas somente de ilustrar, para poder ilustrar a parte de monitoramento, tá, gente? Não é que são as telas do produto em produção, tá? Mas o pessoal que estava fazendo, sabe uma área que a gente não imaginava que seria cliente desse produto? A própria área de TI e infraestrutura. Mas por quê? Eles usavam flash de vendas para saber se a saúde também do site no processo de vendas, né? Ou seja, conforme as vendas estavam acontecendo, né, tinha aquelas metas que aconteciam, né? Então vamos supor, 1 hora da manhã. Quanto que era o volume de vendas que é estimado para ter 1 hora da manhã, né? Ah, às 2, às 3, às 4, né? Então, a própria área de TI da Via Varejo começou a ser cliente desse produto. Essa foi uma das coisas que a gente não tinha desenhado no começo, que a gente não esperava que isso ia acontecer, usando o flash de vendas para poder monitorar a saúde do site, tá, gente? Então, isso foi uma das coisas que a gente não esperava que iria acontecer nesse processo, né? E a gente ficou bem contente, tá? A gente ficou bem contente porque a gente percebeu que não atendemos apenas a área de negócio como cliente, né? Mas são nossos próprios clientes internos da área de TI como um todo da Via Varejo que, eu quero acesso ao Flash, como que faz? Ah, e um outro processo também que era importante, tá? Permitiu que nós democratizássemos o acesso ao dado. Então, as áreas começaram a ter acesso a essa posição de vendas. Clientes inesperados aconteceram no meio desse processo. A própria governança, né, de saber quem é que estava acessando esse dado, né? Então, isso foi uma das coisas bem legais que a gente acabou tendo uma boa visibilidade, né, para saber quem eram os principais clientes desse processo, né? E a gente não mudou a cor da grama daqueles que gostavam de acessar o relatório por e-mail. A única coisa é que agora, né, ficava com um jeito... e permitiu a própria evolução do produto, né? Ele acabou atingindo outros níveis de patamares de evolução do próprio produto. Então, foram coisas bem legais que aconteceram nesse projeto todo, tá, gente? Então, tenho aqui um espaço para perguntas, se vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar, a gente vai ter um pouquinho de atraso aqui, né? Mas eu acho que dá para a gente poder tirar algumas dúvidas de vocês aqui. Não, nós não temos atraso, vai dar tudo certo. Não, eu tô falando do delay, né? A dúvida sair Tá. lá do... O senhor é o near real time aqui, tá near real tudo bem time, né? real, pessoal. Para ter a resposta Nós da estamos pergunta, brincando. né? Ó, vou voltar um pouquinho para o chat aqui para ver se tem alguma coisa que a gente deixou, se tem pergunta a gente não respondeu, né? Ó, o Dani Castro está aqui com a gente, né? Se não fosse assim, não tem graça, né? A André está contando para nós, né? André, conta para nós, hein? Teve alguma coisa que colocou em cima da hora em produção, né? Coloca aqui no chat para nós, né? Saindo aos 46 do segundo tempo e depois marcar aquele gol bonito no final, né? Ganhando, não pode ser na prorrogação, né? Na prorrogação, não. Tem que ser aos 46, fica mais divertido, né? Vamos ver. Dúvidas, perguntas, dúvidas. A Patrícia vai colocar o link para que vocês façam a inscrição, ok? Para obter o certificado de participação nessa live do professor Rafael, vocês têm que preencher este forms. A Patrícia acabou de colocar o forms. Por favor, preencham. E façam perguntas, pessoal. Por favor, façam perguntas. Nós ainda temos 7 minutinhos. Dá tranquilamente. Ou podem fazer um comentário. Então, assim, outro ponto também que é importante, tá? Tecnologia. Eu só vou citar algumas sopas de letrinhas para quem quiser estudar, tá, gente? Aqui dentro do trabalho, tá bom? Aqui nós trabalhamos bastante aqui, foi uma aplicação, vamos ver lá, né? Não teve pergunta aqui. Aqui nós tivemos Spark, né? Tanto na figura do Python quanto Scala, né? Foi bastante trabalhado. A gente fez uma aplicação em Scala para poder estar fazendo essa puxada de dados, para poder facilitar a comunicação aqui com o mainframe. Trabalhamos com o banco de dados NoSQL, né, na figura tanto do Redis com chave, valor e Cosmos, tá? Então foram coisas bem legais que a gente acabou tendo aqui dentro.
né? Aqui teve tecnologia, a gente trabalhava com a nuvem da Azure, então a gente jogou a nuvem ao nosso favor, né? Qual era a limitação do Azure Stream que impedia juntar os dados? Cara, quando a gente estava, o que acabava acontecendo? Quando você trabalhava com, a gente precisava deixar, era uma característica do relatório, tá? Era uma característica do relatório, né? Porque quando a gente queria criar a fato que a gente precisava, né? A gente tinha alguns processos de transformações de aglutinação de dados que a gente tinha que fazer, que a gente tentava fazer dentro do Stream Analytics, né? E ele não conseguia chegar até o final, tá? Ele não conseguia chegar até o final. E um outro ponto também que era importante, que ele deu bastante trabalho para nós, né? É assim, o pessoal de DataVis, ele começou a ter bastante dificuldade com ele, porque chegava a tabela pronta, né? Então eles, mas eu quero juntar com esse arquivo, quero juntar com esse arquivo. Não, você trabalhar com esse tipo de dataset, né? Você tem que estar com tudo feito aqui dentro. Então, você acabava concentrando muita regra de negócio dentro do Stream Analytics, tá? Então, esse foi um dos problemas que a gente teve, né? Professor de gerenciamento é baseado no negócio. Não temos um número de profissionais para atuar para atuar. As empresas estão perdendo dinheiro nos negócios. Gerenciamento, professor, o gerenciamento dos dados é baseado no negócio, né? Se não temos o número de profissionais para atuar, as empresas estão perdendo dinheiro. Sim, sem dúvida. Assim, e tem um outro negócio que é legal, tá? Igual, Barros, né? Não sei, o professor Alessandro, não sei pronunciar o primeiro nome dele, eu vou chamar você de Barros, tá? Né? Tem um outro ponto também que é importante, eu gosto muito de gente pensar na área de dados, tá, Barros? Né? Como um ensino data-driven. Aqui, estamos no primeiro degrau do data-driven, né? Entender o dado. Depois você tem uma parte, que é a segunda parte do dado, pensar no dado de uma forma descritiva, né? O porquê aconteceu o problema. E depois tem o terceiro e quarto nível, tem algumas fases do dado. Tem muitas empresas que estão ainda em saber como é que estão, né? É só ler o dado, né? Então, esse é o nível de maturidade, né? E aí, estão sim, na minha opinião, estão sim perdendo bastante dinheiro, porque são os degraus do data-driven que eu acho que as empresas têm que seguir, tá? Né? Primeiro, ter o conhecimento do que é, por que aconteceu, e depois começar a pensar de uma forma prescritiva, né? Isso vai ensinar no curso de Analytics, tá? Isso ensina bastante a parte de pensar, ser data-driven. No curso de Big Data também, tá? Foi onde que a professora Alessandra me conquistou ali na parte de estatística, de entender o porquê das coisas do negócio, né? Que tem umas coisas bem legais que vão ensinar lá dentro do curso, né? Vamos ver. Vou indicar os cursos na área. Vamos falar disso aqui agora, que eu acho que compete, né? O Adilson, né? Aqui na FIA, né, temos 37 opções de curso. Não sei se esse número, professor Alessandro, esse número meu aqui, eu não sei se aumentou, tá? Pode ser que eu estava com o slide da última aula que eu dei, né? E aí temos várias áreas de negócio que a FIA está atendendo como cursos, tá? Para poder estar respondendo suas questões. Então, tem o pessoal que trabalha em Analytics, DataVis, Estatística Aplicada, né? Então, ou seja, tem tanto cursos de MBA, pós-graduação, extensão e EAD, né? Então, aqui é atingido com vários cursos, né? Então temos 5 cursos aqui dentro, 4 aqui, né? Big Data e Engenharia de Dados, né? Então tem cursos tanto de MBA, pós-graduação e cursos de extensão voltado para a parte de engenharia, né? Machine Learning e Inteligência Artificial, mesma coisa, né? E gestão de negócios, né? E Business Insights, né? Que nós temos aqui dentro, tá? Então, respondendo às suas questões, a sua questão da parte de curso iniciar na área, que temos algumas trilhas de estudos que você pode seguir, tá? Vamos ver o que o André colocou, né? O André Thompson, evangelista, né? A maioria das vezes, o que te obriga a mudar a estratégia inicial é o que você havia planejado, né? É a regra de negócio, concordo, né? O que indicam as tendências e aprofundamento no conhecimento em relação à tecnologia. O que indicam de tendência para aprofundamento o conhecimento em relação à tecnologia. Eu não entendi aquela pergunta, eu entendi, tirei esse aqui. O que indicam de tendência para aprofundamentos no conhecimento com relação à tecnologia? Assim, não sei se eu entendi de forma qual. Eu vou responder, tá, André?
para ver se eu entendi de forma correta o que você está perguntando, porque eu não sei se você está linkando com a sua frase anterior, tá? O que acaba colocando aqui para nós? Aqui nós temos, quando você quer ser data-driven, vamos falar de dados, que nosso universo aqui é de dados, né? Nós temos algumas tecnologias que a gente trabalha como consagradas nesse meio desse processo, tanto nuvem, né? Nuvem Google, Azure, AWS, né, para poder estar operacionalizando isso, né, com uma tendência de conhecimento, e depende também do nível de maturidade da empresa que você está, tá? Então, por exemplo, tem uma coisa que é importante, tá? Não, porque eu quero ser AWS, eu quero ser Google, então, mas não são nuvens tão fáceis de mexer, na minha opinião, não são tão user-friendly no começo, até você pegar o jeito dessas nuvens de trabalhar. Para quem está começando, o Azure é mais fácil, né? Mas, por sua vez, né, o nível de maturidade dos produtos de dados da Azure, às vezes eu questiono um pouco, tá? E aí o que acaba sendo mais fácil, você acaba tendo produtos que não, eu acho que não são tão maduros, dependendo do contexto de utilização. Agora melhorou, tá? Quando a gente pegou a Azure lá no começo, há uns 4 anos atrás, estava bem doído, hoje está bem melhor para poder trabalhar. Né? Mas pensando em alguns, você vai entrar na parte mais pesada depois de Machine Learning, né? A AWS e Google acho que são mais legais, tá? Pelo menos foram as experiências que eu tive por último lá, né? Que eu trabalhei bastante com a AWS, entendeu? Então, pelo menos a minha experiência, a parte lá do SageMaker, com os AutoML que eles entregam para nós ali. E aí, olhando para personalizar tudo isso, Python acaba sendo uma linguagem mais amiga para poder fazer isso, quer fazer algumas coisas um pouco mais avançadas, eu uso Scala, né, nesse processo no aspecto de engenharia, mas, cara, é bem legal. Não sei, consegui te responder, André? Com certeza, Rafael, uma resposta super completa. E agora, pessoal, precisamos finalizar. Tá tão gostoso, mas tudo que é gostoso também chega ao fim. A nossa palestra. Obrigada, professor Rafael. Foi muito legal, Obrigado. muito interessante. Eu gostei muito, o pessoal também gostou. Alguns alunos mandaram aqui diretamente no meu WhatsApp e gostaram bastante. Pessoal, por favor, quem gostou da palestra do Rafael Negão, dá um like aí, por favor. Amanhã, Né? dá um like para o professor Rafael. Amanhã, ou no máximo até quarta-feira, essa palestra vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E lembrando que para obter o certificado de participação, tem que preencher esse forms que está aqui. Muito obrigada, professor Rafael. Foi um prazer. Obrigado, professora. Obrigado a todos e boa Consigo. noite a todos aqui. A minha parte.